quantidade de ar mais o combustível deve ser suficiente para que todas as moléculas de combustível reajam com o oxigênio presente no ar. Bom, o combustível é formado por hidrocarbonetos, que são longas moléculas formadas de carbono e hidrogênios. Quando a reação e combustão é completa, os hidrocarbonetos se oxidam em presença de oxigênio e assim ele gera água e dióxido de carbono. O excesso de combustão provoca a emissão de gases poluentes, devido ao fato de que não há oxigênio suficiente para produzir gás carbônico suficiente, gerando então o carbono, que é um veneno. Bom, se houver excesso de ar na mistura, ou seja, se a reação for pobre, também se tornará poluente, devido ao fato de que formará óxidos nitrosos. E então, além de ser poluente, ele fornecerá pouca potência para o motor também. Em ambos os casos, os gases de exaustão poderão conter hidrocarbonetos menores, ou seja, serão mais voláteis, e vapor de combustão que não participou da reação. Ainda em processo de luz, os hidrocarbonetos reagem com os dióxidos nitrosos, formando o ozônio ou então a fuligem também. O terceiro tempo é chamado de explosão. Ele é constituído então da queima da mistura de ar e combustível. Nos motores movidos a álcool, assim também como movido a gasolina, a combustão se inicia com uma faísca que é fornecida pelo sistema elétrico, que é adicionado mecanicamente no instante apropriado. Durante esse processo, o gás sofre expansão, graças ao aumento da temperatura e, consequentemente, aumento da pressão na mistura gasosa que está confinada nos cilindros, o que faz com que o êmbolo seja forçado no sentido de aumentar o volume dentro do cilindro. Essa força, então, ela é aproveitada para exercer um torque que acontece em torno do eixo principal do motor. Aí vem, então, o quarto tempo, o último tempo, que é chamado de exaustão. Ele consiste na expulsão, então, dos gases queimados dentro do cilindro. Então, a válvula de escape é adicionada mecanicamente pelas peças que se movimentam, aproveitando a inércia de rotação, enquanto que a válvula permite a entrada de ar e combustível permanece fechada. Assim, todos esses processos são repetidos em forma, como se fosse um ciclo mesmo. Isso dá o funcionamento do motor. Agora, o motor movido a diesel é quase a mesma coisa, eles são parecidos. Difere somente no fato de que a queima acontece espontaneamente, graças à diminuição do volume e, consequentemente, aumento da pressão, que gera também aumento da temperatura, ou seja, ele não precisa dessa faísca para iniciar a combustão. Alguns motores têm a razão de volume maior pelo volume menor, como sendo 1,17 avos, 1 sobre 17. E a temperatura ultrapassa 1000 graus Celsius facilmente, podendo chegar até 2000 graus Celsius. Um exemplo comum da aplicação das leis da termodinâmica é o motor de 4 tempos. Bom, nesse tipo de sistema, a energia é fornecida através do calor pela queima de algum combustível. Nesse caso, então, esse sistema é aberto. Porém, se pegarmos isoladamente cada um desses 4 processos que formam um sistema, veremos que eles são sistemas fechados. O primeiro tempo ele é chamado de admissão. Nele, a válvula de saída de gás está fechada e a válvula que libera a entrada de ar de combustível está aberta. O motor recebe então a mistura de ar e combustível. O segundo tempo é chamado de compressão. Isso porque a mistura de ar e de combustível é comprimida e ao se aproveitar a energia cinética do motor que já está em movimento. Essa energia é convertida em trabalho, realizado pelas forças que deslocam o êmbolo no sentido de diminuir o volume do cilindro. As duas válvulas estão fechadas nesse instante e ocorre a chamada compressão adiabática, que é a troca do calor do cilindro com o meio externo.
O ciclo do motor de 4 tempos é representado de forma ideal pelo ciclo de Otto. E no gráfico, de 0 a 1 é a entrada do combustível. De 1 a 2 é uma compressão adiabática, ou seja, não há trocas de calores com o meio. De 2 a 3, em 2 é acesa a centelha no pistão. E de 2 a 3, a pressão e a temperatura aumentam e o volume não varia. De 3 a 4 é uma expansão adiabática. De 4 a 5 é quando o sistema troca calor com o meio. E de 5 a 0 é quando os gases oxidados saem do sistema. O trabalho do ciclo é representado pela área do ciclo. E a diferença para o motor real é que as transformações elas não são ideais. E a troca de calor com o meio. Então, e a área do gráfico de um motor real, ela é menor do que a área do ciclo de Otto. Então, e como a troca de calor com o meio, a eficiência do motor real nunca vai chegar a ser a eficiência de um ciclo de Otto ideal. O primeiro motor à base de combustível surgiu em 1867 com o alemão Nicolas Otto. Mais tarde, começaram a surgir mais automóveis e a demanda começou a ficar maior. Então, eles criaram outros combustíveis, entre eles o álcool e a gasolina, que eram os mais comuns. No Brasil, a gente só tem basicamente 2 tipos de combustíveis, que é a gasolina e o álcool. Não tem como analisar qual que é melhor e qual que não é, porque vai depender das influências que esses combustíveis vão sofrer, a temperatura, o ambiente. Então, vamos falar das características da gasolina. Ela é um refino de petróleo fossilizado de material orgânico encontrado no subsolo. As moléculas mais presentes na gasolina são os hidrocarbonetos, entre eles o mais abundante é o octano, de C8H18, que é esse aqui. Também temos outros, que é o enxofre, o fósforo, o boro e até o detergente, que promove a limpeza dos componentes do circuito de alimentação do combustível. O álcool utilizado no Brasil é extraído da fermentação e destilação da cana-de-açúcar. Ele possui uma forma muito parecida com a dos hidrocarbonetos, sendo que possui uma molécula de oxigênio que lhe permite umas qualidades especiais. Então, em outros países é extraído, em vez da cana-de-açúcar, de grãos, como, por exemplo, o milho. Como já foi dito, o álcool então contém uma molécula de oxigênio na sua composição. Isso faz com que ar mais álcool e gaste mais combustível do que ar mais gasolina. No entanto, a gasolina possui umas características, que ele tem um poder calórico maior, mais energia, e outra característica muito importante é que quando você for dar explosão no motor do carro, pode acontecer, na gasolina, pode ficar um vapor lá dentro, que não precisa ser aquecido para ser gasto. Então, por essa característica específica da gasolina, de não ser necessário esquentar para acontecer a explosão inicial, nos carros a álcool se tem um reservatório de gasolina para que a gasolina dê essa partida inicial. A gasolina é mais densa que a água, fazendo com que ela flutue sobre a água. E com isso pode gerar o acúmulo de água nos tanques. Isso não acontece com álcool, porque álcool e água se misturam totalmente. Agora vamos analisar a capacidade de resistir à explosão antecipada na câmara de combustão, que é chamada de octanagem. O álcool possui 100 e a gasolina 90. Como o álcool possui de 100, ele pode ser mais comprimido e ele possui uma maior potência. Depois da combustão, é lançado na atmosfera o dióxido de carbono, CO2. Ele não é muito prejudicial à saúde, porém é o principal causador do efeito estufa. O álcool também libera outros componentes, que causam a chuva ácida. A sonolâmina é usada para determinar a quantidade de combustível que deve ser injetada na câmara de combustão. O seu nome deriva da razão lambda, que indica a qualidade da mistura entre combustível e ar. Por exemplo, se lambda for menor que 1, então a mistura é rica, porque tem mais combustível do que ar na solução. Já se lambda for maior do que 1, então a mistura é pobre, porque tem mais ar do que combustível na reação.
E se lambda for igual a 1, então a mistura é considerada ideal, porque o ar e o combustível estão proporcionalmente equilibrados na solução. Durante seu funcionamento, a sonda mede a quantidade de oxigênio nos gases de exaustão, comparando com a concentração de oxigênio no ar ambiente. Caso haja muitas moléculas de oxigênio no gás de exaustão, se deduz que existe um excesso de ar na mistura. Já a falta dessas moléculas de oxigênio indica que o ar da mistura foi usado na oxidação e que está sendo eliminado o combustível não oxidado. Mas o que é essa sonda, você deve estar se perguntando? Bom, ela consiste basicamente de uma célula de cerâmica, geralmente formada por silicônio, com uma pequena quantidade de ítrio e 2 eletrodos de platina. De um lado da célula emite o gás de exaustão e do outro o ar ambiente. Nela ocorre um fluxo de íons que gera uma diferença de potencial entre os 2 eletrodos de platina, que é proporcional à diferença entre a concentração de oxigênio nos gases de exaustão e no gás atmosférico. E tudo isso ocorre numa temperatura aproximada de 650 graus Celsius. A sonda lambda é geralmente calibrada levando em consideração o fato de a porcentagem de oxigênio na atmosfera ficar por volta de 21%, mas em lugares com altitude elevada ou com condições extremas de temperatura, o ar é menos denso do que nas condições normais de temperatura e pressão. Portanto, existe uma menor quantidade de moléculas de oxigênio em determinado volume de ar. A sonda só é usada no carro quando ele estiver na marcha lenta ou em velocidade cruzeiro. Durante a aceleração ou na frenagem, a indicação da sonda é ignorada, até mesmo porque não é conveniente o funcionamento da sonda durante esses regimes transitórios, porque eles duram poucos segundos. Os catalisadores são dispositivos situados na saída dos gases resultantes da combustão, e eles servem para evitar a emissão de poluentes na atmosfera. Os catalisadores são feitos de um material de cerâmica muito poroso, e eles são formados em casinhas de abelha. E essas casinhas de abelha têm uma área superficial onde os gases podem ser absorvidos e participar da reação de oxidação e redução. E a cerâmica, ela é coberta por alumina, que serve de suporte para metais nobres, que fazem papel de catalisadores. E esses metais nobres são o paládio, platina, ródio, cério e zircônio. E o paládio e a platina facilitam a oxidação de CO e de hidrocarbonetos na presença de O2, gerando H2O e CO2. O ródio provoca redução de NO na presença de CO e de O2, gerando N2 e CO2. O cério e o zircônio armazenam oxigênio do ar para propiciar a reação de redução. Ambas as reações que ocorrem no catalisador funcionam melhor em altas temperaturas, entre 300 graus e 400 graus Celsius. E para que ocorram as ambas reações, o sistema alterna entre uma mistura rica, onde vai ocorrer a oxidação, e uma mistura pobre, onde vai ocorrer a redução. E a alternância é feita com base em informações sobre a composição dos gases de exaustão, obtidas assim pela sonda lambda, que é encontrada no início do escapamento do motor. Se os catalisadores forem submetidos a uma alta temperatura, ou seja, acima de 500 graus Celsius, ele vai degradar. Por quê? Porque a porosidade da cerâmica vai ser reduzida, assim reduzindo a área superficial do conjunto. Então, assim, a formação de fuligem pode entupir os poros do material, não fazendo com que tal funcione bem. Bem, para o carro se mover, ele precisa de combustível, certo? Mas não é só isso que ele faz, ele não se move de um lado para o outro. Ele também tem faróis, ar-condicionado, sistema de segurança, e para tudo isso funcionar, ele precisa de um sistema elétrico. Esse sistema elétrico começa na bateria, um conjunto de pilhas com um ánodo de chumbo e um cacto de dióxido de chumbo, mergulhadas num eletrólito que é ácido sulfúrico. Cada uma dessas pilhas fornece aproximadamente 2 volts e como tem 6 pilhas num carro comum, a bateria fornece 12 volts, mas isso varia de veículo para veículo. Motos geralmente tem uma bateria de 6 volts, enquanto caminhões de carga pesada 24 volts a bateria. Para que a bateria não descarregue toda hora, o próprio movimento do motor já recarrega ela, gera energia para recarregar a bateria.
mas mesmo assim ela pode acabar descarregando, até mesmo por falta de uso. Aí quando isso acontece, tem que ir numa loja especializada, numa mecânica, que aí eles conseguem recarregar do jeito correto. Há duas outras partes do sistema elétrico que valem a pena mencionar, que são um motor de partida e a bobina de ignição. O motor de partida é o que você liga quando você gira a chave do carro. Ele é um motor que ele consegue gerar muita potência, mas por um pequeno tempo. Ele dá a partida no motor principal, começa a fazer o motor principal rodar. E ele começa isso até que o motor consiga fazer de forma autônoma, até que ele próprio consiga manter sua rotação. O motor de partida, ele também inicia um pequeno circuito elétrico que comanda a produção de centelhas na câmara de combustão. E aí que entramos na bobina de ignição, que é o que cria a centelha. A bobina é um transformador que pega a tensão que vem da bateria e, por um processo que envolve diferença em números de voltas de fios e variações no campo magnético, ele transforma essa tensão da bateria em alta tensão, entre 8 e 15 kV. Essa alta voltagem vai para as velas de ignição, que são basicamente dois eletrodos separados milimetricamente, feitos de metal não reativos e resistentes ao calor, tipo prata, ítrio, platina, etc. E metais que dissipam calor, como cobre. Esses eletrodos ficam dentro de uma carapaça feita de alumina, que ela dissipa calor, e de aço, que blinda contra campos eletromagnéticos externos. A voltagem entre os eletrodos é suficiente para ionizar a pequena quantidade de gás entre eles, formando plasma e elevando a temperatura entre 500 e 900 graus Celsius, que é o suficiente para iniciar a combustão da gasolina ou do álcool do que tiver dentro da câmara de combustão. Bom, além disso, uma bateria alimenta o resto do sistema elétrico do carro, como que eu falei antes, como faróis, sistema de segurança, airbag, rádio, as coisas que fazem não ser um saco ficar dirigindo toda hora.